Bom, então a gente vai começar com os exercícios de física do 10º ano do livro do IAV. O primeiro exercício que eu escolhi foi esse do balão. E diz assim: a figura representa um balão de massa m que subiu 2,0 vezes 10 elevado a 3 metros na vertical e que foi depois desviado pelo vento, deslocando-se 1 vezes 10 elevado a 3 metros na horizontal. O exercício 2 pergunta: qual das expressões seguintes, onde G representa o módulo da aceleração gravítica, permite calcular o trabalho realizado no deslocamento considerado pela força gravítica que atua no balão? Pronto. Então, como eu começaria fazendo esse exercício? Primeiro aqui a gente tem algumas informações, né? Aqui a gente tem a distância que o balão se deslocou. A gente aqui também tem aqui tem o deslocamento do balão, se ele tivesse feito esse percurso, mas o que acontece é que primeiro ele sobe 2,0 vezes 10 elevado a 3 metros e depois ele é distanciado com essa distância aqui. E talvez muitas pessoas se enganem e com essa com essa com essa distância que é colocada aqui nessa parte do desenho. Bom, mas o que é importante nesse exercício? Bom, eles pedem que a gente escolha uma expressão para a força gravítica. A gente sabe que a força gravítica, o trabalho da força gravítica, desculpa, é dado por o simétrico da variação da energia potencial gravítica. Essa fórmula pode ser anotada porque, pelo menos nos antigos livros e manuais escolares, eu não tinha essa fórmula. Eu fui encontrar essa fórmula depois nesse livrinho que uma amiga me deu, que é muito útil. Mas é sempre bom anotar essas fórmulas que a gente vai usando ao longo do exercício, porque muitas delas não estão no manual. Bem, pronto. E agora a gente pode começar a desmontar essa fórmula. Eu vou pôr aqui o sinal de menos. Aqui é uma variação, então indica que vamos ter alguma coisa que é final menos alguma coisa que é inicial. E isso será a energia potencial gravítica final. Ups, esqueci de pôr um irrelevante. Energia potencial gravítica final, isso é um F, menos a energia potencial gravítica inicial. Pronto. O que é a energia potencial? A energia potencial é igual à massa de um corpo vezes a aceleração gravítica vezes a altura em que esse corpo se encontra. Pronto. Depois agora a gente pode colocar essa fórmula aqui também. Eu estou fazendo por passinho por passinho, para ficar mais simples de compreender. Massa vezes aceleração gravítica vezes a altura que o corpo se encontra no momento final, menos, de novo, desculpa, menos m vezes a aceleração gravítica menos a altura em que o corpo se encontra no momento inicial. Por que eu coloquei o F e o I apenas na altura e não na massa e na aceleração gravítica? A gente sabe que a massa e a aceleração gravítica, tanto desse lado quanto do outro, elas vão se manter constantes e realmente a única coisa que vai ser alterada ao longo do movimento do balão vai ser as alturas. Por isso, coloca-se o final e o inicial apenas nessas variáveis. Pronto. Eu cortaria isso daqui, cortaria a massa, a aceleração gravítica, a massa e a aceleração gravítica, porque elas têm o mesmo valor, mas como a gente precisa que o nosso resultado se encaixe nas fórmulas que eles nos dão aqui, eu vou manter a massa e a aceleração gravítica, não vou cortá-las. Então, o que eu vou fazer é, eu vou pegar a massa e a aceleração gravítica e vou colocá-las do lado de fora do parênteses. Então, eu vou fazer menos massa vezes aceleração gravítica. Pronto, vou pôr só uma vez.
porque se mantém constantes, e aí dentro do parênteses vai ficar somente a altura final menos a altura inicial. Pronto. Agora é só a gente ir aqui no esboço que eles nos deram e ver então qual é a altura final e a inicial. Bom, o balão no momento inicial se encontra, acredito que isso daqui seja o solo, então a gente vai considerar isso daqui um 0 metros, porque se encontra no solo. E a altura final é isso daqui, esses 2 vezes 10 elevado a 3 metros. E agora eu vou colocar esses resultados aqui. Então vai ficar menos G. A altura final, que é a altura quando ele está aqui em cima, nesse ponto, é 2 vezes 0. Não, 2 0 vezes 10 elevado a 3 menos a altura inicial, que a gente já tinha visto que era 0. Fica assim. E a nossa fórmula fica massa vezes aceleração gravítica vezes 2,0 vezes 10 elevado a 3. Pronto. A gente pode depois reorganizar essa fórmula para ficar parecida com as que estão com as das opções. Então eu colocaria o menos 2,0 vezes 3 vezes a massa vezes a aceleração gravítica. E é a opção A, que é precisamente o que a gente obteve com os cálculos. Pronto, o exercício consiste só nisso, é simples, não há nada de complicado nele, e depois a gente continua para o exercício 3. O exercício 3 já é outro contexto, aqui diz que considere um carrinho de brincar que percorre sobre uma rampa trajetórias retilíneas no sentido descendente ou no sentido ascendente. Esses exercícios de carrinhos e blocos que deslizam um plano inclinado, eu sempre gosto de fazer, mesmo quando eu fazia as provas ou então fazia exercício quando eu estava na escola, eu sempre gostava de, mesmo que simplório, desenhar uma rampa. Isso é um carrinho, é um cubo, mas é só para me ajudar a me orientar. Bom, então vamos ler. No 3.1, na figura apresenta-se o esboço do gráfico que pode representar a soma dos trabalhos realizados pelas forças aplicadas no carrinho, que é o nosso W, em função da distância D percorrida pelo carrinho à medida que este desce a rampa. Qual é o significado físico do declive da reta representada? Então, basicamente, o exercício ele nos diz que no eixo das ordenadas a gente tem então o trabalho, a soma dos trabalhos aplicados no carrinho. Aqui é a soma dos trabalhos. E aqui é a distância que o carrinho percorre. O carrinho percorre. E perguntam qual é o significado físico do declive da reta representada, ou seja, nessa reta, o que o declive dela, qual é o significado dela. Bem, eu olho para esse exercício e a primeira coisa que me vem à cabeça é a fórmula principal dessa unidade da física do 10º ano, que é a força, o trabalho da força é igual à intensidade da força vezes a distância percorrida vezes o cosseno do ângulo. Eu sempre gosto, por exemplo, eu leio o enunciado e tento situar, contextualizar esse exercício nas unidades da matéria. E assim eu já sei, olha, eu posso usar essa fórmula, posso usar aquela, o que torna muito mais simples depois de fazer o exercício, caso eu precise recorrer a alguma das fórmulas. Então, eu vou partir a partir dessa fórmula. Pronto. A gente sabe que agora a gente pode fazer meio que uma comparação com a equação da reta. É uma equação simples, aliás, é uma reta simples, é uma y ax mais b.
A gente pode excluir o nosso b, porque a ordenada na origem é 0. Vai ficar, então, só o y de x. Eu posso substituir esse valor já pelas variáveis que eles nos dão aqui. Então, no eixo dos y, a gente sabe que está a soma dos trabalhos realizados pelas forças. Então, eu vou pôr aqui um W igual ao declive, que é o que a gente quer descobrir, e o x vezes a distância. No eixo do x, nós temos a distância percorrida pelo carrinho. Pronto. E agora, por comparação com essa fórmula que eu escrevi aqui em cima, a gente poderia dizer que o declive A vai ser o que nos sobrou, que é a intensidade da força resultante vezes o cosseno do ângulo. Esse é o nosso A vezes o D. Pronto. Agora, a gente pode tentar descobrir quanto é o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo vai ser o ângulo entre a trajetória e a força aplicada no corpo. A gente sabe que o carrinho desce a rampa. Aqui não diz quais são as forças, aqui não diz se há forças de atrito, forças de resistência do ar, nem nada do tipo. Então, eu assumo que a única força que atua aqui é a força peso. Nesse caso, a eficaz P de x, né? Então, eu desenharia aqui só um esboço. Aqui seria o nosso P de x, ou a força gravídica. Vou pôr a componente eficaz, que é a que realmente realiza um trabalho no corpo. Eu tinha dito que o cosseno era o ângulo entre a trajetória e a força que atua no carrinho. Pronto. Como essas duas vão ser coincidentes, né? Porque assim como a eficácia do peso em x e a trajetória, elas têm a mesma direção. Nesse caso, qual é o ângulo que há entre esses dois vetores que eu desenhei? Não há ângulo, né? Porque elas são coincidentes. Então, eu posso dizer que o nosso cosseno do ângulo ele vai ser 0. Desculpa, eu vou escrever isso de uma forma cosseno de 0 graus. A gente sabe que o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, a intensidade da força vezes 1 vai ser somente a intensidade da força. E vai ficar assim, vezes a distância. Pronto. Então, a gente descobre aqui que o nosso declive é igual à intensidade da força. Então, qual é o significado físico do declive da reta representada? Vocês escreveriam de uma forma mais formal, mas eu vou pôr aqui somente A é igual à intensidade da força ou da força resultante. Certo. O exercício 3.2, ele pergunta ele pede para nós justificarmos se existe conservação de energia mecânica do sistema carrinho mais terra quando o carrinho sobe a rampa com velocidade constante. Ok. Energia mecânica. Bom, para a gente saber se vai haver conservação ou não da energia mecânica, a variação da energia mecânica
ela deve ser igual a zero. Primeiro ponto. Depois, se a gente vai agora desdobrar essa fórmula. Bom, a variação da energia mecânica é igual à energia mecânica final menos a energia mecânica inicial igual a zero. Pronto. O que isso quer dizer? Se não há variação da energia mecânica, o valor dessa variação é igual a zero. Sendo zero, então eu posso dizer, ao passar a energia mecânica inicial para o outro membro da equação, energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial. Então isso a gente tem que ver se realmente é verdadeiro. A gente tem que ver se realmente acontece isso. Ou seja, não há variação da energia mecânica, quer dizer que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Pronto. O que é a energia mecânica final? A energia mecânica final vai ser a energia cinética final mais a energia potencial final igual a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Pronto, e agora a gente vai avaliar e ver o que a gente pode, que conclusões a gente pode tirar. Esse é um daqueles tipos de exercícios que nós não vamos usar números, a gente não vai chegar numa conclusão numérica, não vai ter um resultado específico, mas é mais por interpretação da fórmula. Então, a gente vai ler aqui novamente o exercício para a gente tirar algumas conclusões. Aqui, o exercício diz, considere que o carrinho está de retilínea descendente, ok. Ok, aqui diz que o carrinho ele sobe a rampa com velocidade constante. Ou seja, a velocidade não varia. Ela vai ser a mesma tanto no momento inicial quanto no momento final. Ok. Então, a energia... no que isso vai influenciar? A velocidade. A velocidade vai influenciar na energia cinética, porque a energia cinética, eu vou continuar desdobrando a fórmula, é igual a 1 meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado. Vou desdobrar agora a energia potencial final, que é a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura que o corpo se encontra no momento final, igual... Eu só estou desdobrando a fórmula. Energia cinética inicial vai ser igual a 1 meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado mais a massa vezes a aceleração do corpo gravítica vezes a altura em que o corpo se encontra no momento inicial. Pronto. O enunciado diz que a velocidade dele é constante. A gente já disse que a velocidade dele vai ser igual. Ele vai ser igual no momento inicial e no momento final. Então, supostamente, esses dois vão ter os mesmos valores. Pronto, eu poderia cortar esses dois, porque eles têm o mesmo valor. Eu poderia cortar a massa, a aceleração, 1 meio da massa, porque têm os mesmos valores. E, no fundo, eu ia ficar só com... a velocidade. Eu já cortei, mas eu vou pôr aqui de novo, para a gente continuar esse raciocínio. Mais a altura no momento final, vezes a velocidade no momento inicial ao quadrado, mais altura no momento inicial. Pronto, a minha fórmula ficaria só desse jeito. Eu já disse que como a velocidade se mantém constante, ela vai ser igual no momento final, ou seja, eu corto essa e corto essa daqui. E a gente agora só tira tira a conclusão a partir da altura no momento final e no momento inicial. Então a gente tem a reta e o carrinho que sobe, é um carrinho isso daqui, que vai subir a reta. A altura no momento inicial, que é aqui embaixo, H inicial, e aqui, que é o H final,
Elas são iguais? Elas não vão ser iguais, porque ele vai subir a rampa, ou seja, aqui vai ter um valor maior do que na altura inicial. Portanto, isso não é uma igualdade. A altura final não é igual à altura inicial. Portanto, voltando agora aqui, nessa parte, aliás, nessa daqui, a gente pode dizer que não, a energia mecânica final e a energia mecânica inicial, elas não são iguais, porque há uma variação da altura. Ou seja, há conservação da energia mecânica? Não. Não há conservação da energia mecânica no sistema. Vocês poderiam depois escrever de uma forma mais formal, né, para responder o exercício, mas de forma muito simples, não há conservação da energia mecânica do sistema. Pronto. E é só isso. Não usamos números nesse exercício, foi simplesmente dedução das fórmulas e interpretação dessas mesmas fórmulas. Pronto, são esses os exercícios.